Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês à nossa playlist de óptica geométrica, mas esse não é o primeiro vídeo da lista, então se você está chegando aqui agora, eu vou deixar aqui no card o primeiro vídeo dessa lista para que vocês possam vir acompanhando desde o início até chegar nesse ponto, que eu vou dar continuidade com vocês a respeito da refração da luz. Vamos falar agora do dióptro plano. O que é um dióptro plano? É todo sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. Nós usamos normalmente ar e água porque é o que está mais presente no nosso dia a dia. E é bem nítido o que significa dióptro, né? Dio, dois meios. Pitro, de óptico, então dois meios ópticos, separados, né, por uma superfície plana. Pois bem, nosso objeto de estudo não é a fonte geradora da luz, né? Nós sabemos que o raio luminoso vem, incide nesse objeto que está aqui na água, é refletido até chegar no observador. Temos várias opções dos raios, né, da forma dele ser refletida. Vamos supor primeiro um raio que incida perpendicularmente com a superfície de separação entre os dois meios. Vocês lembram o que acontece quando for assim? Bom, o meu ângulo de incidência nesse caso vai ser igual ao meu ângulo refratado, que ambos vai ser igual a 90 graus, porque ele está perpendicular com a superfície. Nesse caso, ocorre desvio? Não. Porém, ocorre uma redução na velocidade, porque nós sabemos que a água é um meio mais refringente do que o ar. Beleza? Beleza. Agora vamos supor que tem um raio que parte do objeto. Eu vou até apagar isso aqui, tá? Porque esse não interessa muito para mim. O que me interessa é um raio que parte do objeto, incide na superfície, formando com a normal. Quem lembra, normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Vai formar um ângulo de incidência, não é verdade? Então esse raio vai ser refratado até o observador. E o que é que nós conseguimos ver com isso? Quando ele passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai se afastar da normal. Até aí, nenhum mistério. Mas antes de eu dar continuidade, eu quero que vocês olhem esse experimento aqui. Eu vou colocar um potezinho, uma moeda lá no centro. Aí eu vou encher esse pote de água. Vocês vão ver que antes de eu encher o pote, eu não consegui enxergar a moeda. A partir do momento, no mesmo ponto de observação, quando eu enchi o pote de água, eu comecei a enxergar a moeda. Vamos ver então o experimento. Muito bem, eu tenho aqui um pote e dentro dele eu coloquei uma moeda. Dá para ver, botei ali no meio. Quando eu posiciono ele aqui, eu já não consigo mais visualizar a moeda, correto? Correto. Por quê? Com o pote vazio, ele está todo tomado de ar. E ar no ar não vai haver refração, né? Porque eu só tenho um único meio óptico, que é o ar. Agora eu vou acrescentar água aqui devagarzinho para a moeda não sair também da posição, ó. Quando eu encho esse pote até a boca, olha lá a minha moeda aparecendo. Nada mudou. Mas por que essa moeda começou a aparecer? Vamos lá para a tela para a gente poder explicar isso. Pois bem, por que eu consegui enxergar a moeda? Vamos fingir que esse esquema aqui é a moeda. Eu botei a moeda aqui. Aí o raio luminoso veio, incidiu na superfície de separação entre a água e o ar,
e foi refratado até chegar nos meus olhos. Porém, o nosso cérebro ele está condicionado a entender que a luz ela descreve um caminho retilíneo. Ou seja, o que a gente enxerga, na verdade, é um prolongamento do meu raio refratado. O meu raio refratado é esse aqui, ó, que chega até a mim, né? O que eu enxergo é um prolongamento dele. Então, o que vai acontecer? Eu vou enxergar esse objeto, na verdade, um pouco mais acima do que realmente ele está. Então, eu vou ter o objeto aqui embaixo e eu vou ter a imagem dele um pouco mais acima. E isso cai muito em vestibular e provas de concurso. Cai muito contextualizado. Por exemplo, tem uma questão que aparece muito. É um índio fazendo a sua caça. Ele está caçando. Ele, por experiência, quando ele pega o arco e flecha dele lá, que ele mira no peixe, na verdade, ele mira um pouco mais abaixo do que aonde o peixe está. Ele entende as questões ópticas, refração da luz? Não, ele não entende isso. Mas ele consegue enxergar isso devido à experiência dele. E existe até algumas colocações culturais. Alguns eu já li que disse que essa imagem irreal que eles veem do peixe é a alma dele, que o peixe mesmo está mais embaixo. Então, se eu quiser capturar, eu não posso mirar na alma, eu tenho que mirar mais embaixo, que é onde realmente o peixe está. Muito bem. Agora, nós podemos relacionar a distância entre o objeto e a imagem com o índice de refringência dos meios. Bom, eu sei que da superfície de separação até a minha imagem, eu tenho uma distância da imagem, né? DI, distância da imagem. E da minha superfície até onde realmente está o objeto, eu também tenho a distância do objeto. E eu tenho que a razão entre a distância do objeto com a distância da imagem é igual ao índice de refringência da onde está o objeto, ou seja, o índice da onde está havendo a incidência, dividido pelo índice da onde está o observador, tá? Então, aqui é a distância do objeto. Aqui é a distância da imagem. Aqui eu tenho o índice de incidência, que é onde está o objeto. E aqui eu tenho o meu índice de refração, que é onde está o observador. Beleza? Beleza. Anota aí, tá? Porque eu vou apagar essa descrição e vou trazer aqui para vocês quando é o contrário. Por exemplo, o observador está dentro d'água, no meio mais refringente, e o objeto de estudo está lá no ar, o meio menos refringente. Então, anota a fórmula, anota isso aí e vem comigo ver essa parte. Eu tenho agora aqui um desenho, né? O observador na água, como eu disse, e no ar eu tenho uma gaivota, um pássaro, sei lá. Pois bem, os raios vão vir da gaivota e vão incidir na superfície de separação. Com a normal, vai acontecer um ângulo de incidência. Esse raio vai ser refratado. Obviamente, como passa de um meio menos refringente para o mais refringente, vai sofrer um desvio e o ângulo de refração vai ser menor. Esse aqui é o meu objeto.
A minha imagem, eu já aprendi que o meu cérebro interpreta como a propagação da luz sendo em linha reta. Então, para mim achar onde vai estar a imagem que eu estou enxergando, eu vou ter que fazer um prolongamento do raio refratado. Fazendo esse prolongamento, eu vou achar a posição da onde está a imagem da minha gaivota. Eu vou enxergar a imagem da minha gaivota mais alta do que ela realmente é. Então, o que acontece? Quando eu estou observando do meio menos refringente para um meio mais refringente, a imagem vai estar mais acima do que a real. Se eu estou no meio mais refringente, observando algo no meio menos refringente, a imagem vai estar mais alta do que o normal. E esse caso, vocês conseguem provar facilmente. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar numa piscina, aí vocês de óculos lá, afundar e olhar um prédio ou uma árvore, alguma coisa assim, pelo lado de fora, vocês vão nitidamente ver que aquele prédio, que aquela construção ou que aquela árvore, seja o que for, vai parecer estar mais alto do que realmente é, tá? Mas a relação entre a distância do objeto e a distância da imagem continua igual ao índice de refração aonde estava tendo a incidência, ou seja, o meio aonde está o objeto, dividido pelo índice de onde está o observador, que é o índice onde está sendo refratado o raio. Muito bem, vamos fazer um exemplo de aplicação para a gente ver se entendeu bem a questão do diopto plano. Beleza? Vamos lá então. Um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago de 10 metros de profundidade. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo com a vertical. Considere o índice de refração da água como 1,33 e determine a profundidade aparente H vista pelo pescador. Bom, eu sei que pelo diopto plano, que a distância do objeto dividido pela distância da imagem é igual ao índice do meio aonde está o objeto dividido pelo índice da onde está o observador. O lago tem 10 metros de profundidade, então a lanterna caiu por 10 metros, ela ficou lá embaixo, 10 metros. Aonde está é o que eu quero descobrir, que é o H, a altura aparente. O índice de onde está o objeto é a água, 1,33. E o índice de onde está o observador, o ar, aproximadamente 1. Multiplico o cruzado, 1,33H vai ser igual a 10. Então, H é igual a 10 dividido para 1,33. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente 7,5 metros, letra C. Beleza. Se vocês conseguiram fazer, vamos dar continuidade agora. Eu quero que vocês observem essa imagem aqui, ó. Nós temos aqui uma lâmina de faces paralelas e atrás dela posicionei um lápis. Olhando por essa lâmina, parece que o lápis está desviado. Não é verdade? É verdade. Por que será que acontece isso? Olha pela sua janela, se o seu vidro for daquele liso. Parece que o que está lá fora também está um pouco desviado em relação do que realmente é. Mas por que acontece? Vamos lá ver isso. Definição, Lâminas paralelas é um corpo relativamente pouco extenso de material transparente que possui duas faces paralelas. Então eu tenho três meios refringentes aqui. Eu tenho o ar, o vidro, por exemplo, e o ar. Aqui eu fiz grande, para a gente poder entender bem o desenho. Beleza? Beleza. Quando eu incido um raio luminoso aqui, ele forma um certo ângulo de incidência com a normal.
E pela propriedade, eu sei que quando passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ele se aproxima da normal. Então, ele faz isso daqui. Vou chamar aqui de ângulo de refração. Né? Verdade. Beleza, então. Aí, ele chega nessa segunda divisão aqui, entre o vidro e o ar. E ele vai incidir de novo. Por conveniência, eu vou dizer que esse ângulo aqui é o ângulo também de refração. Por que eu vou dizer isso? Observa aqui as linhas perpendiculares, que são as linhas verdes. As linhas verdes, elas são paralelas, e o raio que está indo incidir na segunda divisão entre o vidro e o ar é uma transversal. Então, matematicamente, eu tenho ali dois ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são iguais. Por isso que eu, por comodidade, vou chamar esse ângulo de refração de R e esse ângulo de incidência também de R. Aí, esse raio vai passar de novo para o meio ar, só que como passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai se afastar da minha normal. E aqui eu vou chamar de ângulo também de incidência, que vale a questão da reversibilidade do raio luminoso. Tanto faz ele vir daqui para cá, quanto daqui para lá. Então, não vai interferir em nada com relação a isso. Bom, eu quero que vocês observem que a distância entre as duas partes paralelas é a espessura do meu vidro. Beleza. Agora eu queria que vocês observassem o seguinte. Se não fosse essa questão das lâminas paralelas, o raio teria prosseguido aqui, né? Esse pontilhado aqui teria prosseguido normalmente, né? Sem sofrer nenhum desvio, não é verdade? É verdade. Porém, ele sofreu um desvio. E eu quero calcular o tamanho desse desvio lateral, tá? Nós chamamos de desvio lateral. O raio veio pelo ar, passou pelas lâminas paralelas e ocorreu um desvio lateral. Se não tivesse as lâminas paralelas, ele viria por esse pontilhado vermelho, mas houve esse desvio lateral. E como que eu posso calcular esse desvio lateral? Muito bem. Eu quero que vocês observem o seguinte para mim. Se eu prolongar aqui, esse verde aqui, eu consigo observar aqui um triângulo retângulo de ângulo interno R, e eu vou chamar esse raio que está vindo incidir aqui, que está percorrendo para aqui, essa minha hipotenusa, de H. Então, eu poderia escrever que o cosseno de R é igual ao cateto adjacente, que é a própria espessura do vidro, aqui, ó, cateto adjacente, a espessura do vidro, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho desse raio, que eu vou chamar de H mesmo, de hipotenusa, não tem importância, qualquer letra me serve. Essa distância dl é a mesma que se eu pegar aqui, ó. Aqui também é a minha distância dl. É a minha distância dl. Então, eu tenho aqui esse ângulozinho aqui, ó. Mas qual que seria esse ângulo? Se vocês observarem, esse ângulo I e esse ângulo R mais esse pedacinho, eles são opostos pelo vértice. Então, eles são iguais. O ângulo de incidência aqui é igual a esse ângulo todinho aqui dentro. Beleza? Beleza. Se esse ângulo todo é I e eu já tenho R, falta quanto? I menos R. E o seno de I menos R é igual ao quê? É igual ao cateto oposto, que é o desvio lateral, dividido por quem? Dividido pela
hipotenusa. Vou isolar o H em todos os dois casos. Eu vou ficar com H igual a espessura do vidro dividido por cosseno de R. E nesse daqui eu vou ficar com H igual ao desvio lateral dividido por seno de I menos R. H é igual a H, não é? Então eu posso chegar à conclusão que a espessura dividido pelo cosseno de R é igual ao desvio lateral dividido por seno de I menos R. Isolando o desvio, eu passo o seno de I menos R para lá multiplicando. Então, o desvio lateral vai ser igual à espessura que multiplica o seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Então, essa daqui é a fórmula para se calcular o desvio. É bacana vocês saberem como eu cheguei nessa fórmula, é bacana, é super interessante. Mas, para a prática, vocês podem gravar direto, porque vai ser muito raro um problema ou uma questão de vestibular ou de concurso te cobrar esse desenvolvimento, tá? É preciso saber, mas nem sempre vai ser cobrado. Então, se vocês entenderam, conseguiram desenvolver bem, vamos ver um exemplo para poder aplicar isso na prática? Determine o desvio aproximado sofrido por um raio de luz que atravessa uma lâmina de face paralelas com 1,5 centímetros de espessura. O ângulo de incidência na passagem da luz do meio externo para a lâmina e da lâmina para o meio externo são, respectivamente, 45 e 30 graus. Então, eu desenhei a lâmina aqui só para a gente poder entender bem. Ó. Aqui é o meu ângulo de incidência, que é quando passa do meio externo para a lâmina. Então, o meu I é igual a 45 graus. Quando passa da lâmina para o meio externo, é 30 graus. Então, é o meu R, que vale 30 graus, passando do meio interno para o meio externo. Beleza. A espessura do vidro, a espessura da lâmina é 1,5 centímetros. Professor, pode deixar em centímetros? Pode. Deixando em centímetros, você vai ter resposta em centímetros. Então, vamos lá. O desvio lateral, qual que é o desvio lateral mesmo, professor? Eu não lembro. Ah, não. É quando eu prolongo o raio de incidência e eu vejo que ele sofreu um desvio lateral aqui, ó. Esse é o desvio lateral, é quanto o raio saiu da sua trajetória normal por conta da lâmina de faces paralelas. Esse desvio vai ser igual ao quê? A espessura da lâmina vezes o seno do ângulo de incidência menos do ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Vamos ver o desvio lateral. A espessura, 1,5. Cosseno de I menos R. I menos R é 45 menos 30, que dá 15 graus. O seno de 15 graus, o problema me deu aqui, ó, 0,26. Dividido pelo cosseno de R. O R vale 30. Cosseno de 30, o problema também me deu 0,87. Fazendo essa multiplicação, 1,5 vezes 2,26 dá 0,39 aproximadamente. Dividido para 0,87, isso vai me dar algo aproximado a 0,44 centímetros. Muito bem. Entendido isso? Vamos ver o nosso último para poder encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Então, vamos lá. Agora, eu vou ver com vocês o prisma. O prisma ele tem o mesmo princípio das lâminas paralelas, porém, a diferença é que o prisma, as laterais não são paralelas, ou seja, tem um ponto que ele se encontra. E nesse ponto de encontro, eu já determino logo de cara o meu
ângulo de abertura do prisma. Agora eu imagino um raio que vem, incide nesse prisma e com a normal ele forma um ângulo de incidência. Aí esse raio vai ser refratado lá no meu prisma. Lembrando que passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ele se aproxima da normal, um ângulo de refração 1. Aí, esse raio que vai incidir na outra face. Por que raio de incidência e reflexão 1? Porque foi na face 1, agora eu fui para a face 2, ele formou um ângulo de incidência 2 com essa face, que eu vou chamar de R também por conveniência, tá? Depois ele foi refratado. Quando passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele se afasta da normal. Aqui vale a questão da reversibilidade. Por quê? Porque tanto faz o raio vir daqui para cá, quanto daqui para cá, que ele vai percorrer o mesmo caminho. Vamos ver agora como é o desvio sofrido por esse raio. Beleza? Beleza. Vamos prolongar o primeiro raio de incidência, que é esse raio aqui. Prolonguei ele. Agora eu vou prolongar o segundo raio, que é o raio que está saindo, voltando aqui para o meio. Eu vou observar o quê? Eu vou observar essa junção aqui, que é justamente o meu desvio. Beleza. Agora, eu quero que vocês olhem com carinho aqui. Esse ângulo e esse ângulo. Vou até fazer de outra cor aqui, ó. Olha com carinho esses dois ângulos. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Se eu observar bem, esses dois ângulos, esse I aqui, esse I1, e esse pedacinho mais o R1, eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, esse ângulo aqui todo vai valer I. Se eu já tenho R1, então ele vai valer I1 menos R1. Beleza? Beleza. A mesma coisa vale para o lado de cá, eles são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo I2 é o mesmo que esse ângulo todo aqui. Porém, eu já tenho R2 aqui. Quanto que falta aqui para completar o I2? Seria o I2 menos o R2. E esse ângulo de desvio aqui, meus amigos? O ângulo de desvio é um ângulo externo a esse triângulo aqui. Então, eu posso dizer que o desvio vai ser igual à soma desses dois ângulos opostos e internos, que são I1 menos R1 mais I2 menos R2. Então, o desvio vai ser I1 mais I2, só vou organizar, né? Menos, abre parênteses, R1 mais R2. Vou deixar assim por enquanto. Por quê? Porque eu vou fazer uma relação agora com o ângulo de abertura do prisma. Vamos observar esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo formado pelas duas laterais do prisma e o raio dentro dele aqui. Eu já sei o quê? Eu sei que esse pedacinho todo aqui vale I, não é? Porque eles são opostos pelo vértice, então esse pedaço todo vale I. Se com a parede do prisma e essa reta normal verde eu tenho 90 graus, então esse ângulozinho todo aqui, ó, que eu vou fazer em verde, agora eu quero esse ângulo todo aqui. Até aqui eu sei que vale I. Se isso tudo aqui vale 90, aqui vai valer 90 menos I1. Correto? Correto. Mesma coisa aqui, eu quero esse ângulo todo aqui. Se daqui até aqui vale I porque são opostos pelo vértice, e aqui já vale 90 entre a normal e a parede, então esse ângulo aqui vai valer 90
menos o R2. Como eu tenho um triângulo, a soma de todos os ângulos tem que dar 180 graus. 90 mais 90 vai dar 180. Passando para o outro lado, 180 menos 180 vai dar 0. Passo os dois R1 e R2 para o outro lado. Então, o ângulo A ele é igual ao R1 mais o R2. É igual a esses dois ângulos internos aqui, ó, os dois ângulos de refração e de incidência do raio que está dentro do prisma. Sabendo disso, eu volto lá em cima também e posso completar. Ó. Uma outra opção da fórmula do desvio é essa daqui. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!